Supremo Tribunal Federal publica a ata do julgamento de Bolsonaro com a manutenção da pena de 27 anos. Veja os próximos passos. Vamos lá. O STF publicou a ata do julgamento que manteve por unanimidade a condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão no caso da trama golpista. A ata registra apenas o resultado e o próximo passo agora é a publicação do acórdão, documento completo com todos os votos dos ministros. Só depois do acórdão é que as defesas podem apresentar novos recursos. E aí entram duas possibilidades. Novos embargos de declaração pedem esclarecimentos sobre pontos da decisão. Embargos infringentes tentam mudar a condenação, mas só valem quando há divergência entre ministros, o que não aconteceu nesse caso. A regra no STF é que a pena comece a ser executada após os segundos embargos. Mas se o relator, Alexandre de Moraes, entender que os recursos servem apenas para atrasar o processo, pode determinar prisão imediata. Além de Bolsonaro, tiveram recursos negados Ramagem, Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio e Braga Neto. O único de fora é Mauro Cid, que fez delação e teve pena reduzida. Antes da análise, vamos com a manchete do Renan, porque é o assunto que segue sobre Bolsonaro e a defesa dele. Ari. Defesa de Bolsonaro agiliza laudos médicos para pedir a prisão domiciliar sem passagem pelo sistema prisional. Novos recursos estão preparados. Vamos lá. A defesa de Jair Bolsonaro já se movimenta rápido. Após a primeira turma do STF publicar a ata que rejeita os recursos do ex-presidente, os advogados preparam novos recursos, agora embargos infringentes, enquanto aguardam o acórdão que deve sair nos próximos dias. Mas nos bastidores, o foco real é outro: garantir a prisão domiciliar. A defesa está agilizando laudos médicos para tentar evitar que Bolsonaro passe pelo sistema prisional no início da execução da pena de 27 anos e 3 meses. Se o pedido não colar de primeira, a estratégia é argumentar que, por ser capitão reformado do Exército, ele deveria cumprir pena em uma dependência militar. A corrida é contra o tempo. A defesa tenta evitar que a execução da pena aconteça perto das festas de fim de ano e, principalmente, afastar qualquer chance de Bolsonaro começar em regime fechado. Alessio. Amadeu, aquela frase, né, de querer não é poder. Eu acredito que todos esses investigados, eles de fato colocaram os recursos porque dentro do processo legal existia essa brecha, existia essa possibilidade e foi cumprido de acordo com o que manda a lei, né? Todos eles puderam apresentar suas defesas e agora, depois desse acórdão, novamente devem manifestar-se novamente. Mas eu acredito que todos eles já se dão por vencidos, já sabem que a pena não vai mudar, já sabem que a condenação também não vai mudar. E o que se tenta agora, principalmente nesse caso do ex-presidente Bolsonaro, é tentar fazer com que ele não vá cumprir, como disse agora também a reportagem, cumprir essa pena em regime fechado. Eu acho que a tentativa vai ser essa, lógico, publicamente, de dizer novamente que o ex-presidente não agiu contra a lei, não infringiu nenhum tipo de lei, que não deveria ter sido condenado. A imagem para a opinião pública vai continuar sendo essa. Eu acho que a pegada não vai mudar, isso nas redes sociais, isso dos próprios filhos, aliados mais próximos, não vai mudar. Mas, claro, a defesa ela já parte para essa ideia de prisão domiciliar logo em primeiro momento. Não se quer aquela imagem do Bolsonaro chegando na papuda, não se quer a imagem do Bolsonaro atrás das grades de fato, mas eu acho que nos bastidores já se deram por vencidos e já sabem que a pena vai ser cumprida de certa forma e em breve, Amadeu. E lembrando que o Bolsonaro vai para essa, em tese, né, nós já até trouxemos aqui, para uma cela especial na chamada Papudinha, ele não vai ficar misturado com os outros presos e teria nessa cela ar-condicionado, televisão, acesso a telefones e os seguranças dele também lá com espaço para morar com o presidente fazendo o revezamento. Durante o tempo, 1 dia, 2 dias, 3, 4, não se sabe. Mas esse tempo vai ser cumprido, Ari? Ou a defesa vai encontrar um jeito de evitar? Não, eu acho que não vai. Na verdade, esses embargos,
eles sempre foram protelatórios. Não estou falando dessa ação penal, não. Estou falando que, inclusive, é uma das críticas que se faz ao judiciário brasileiro, a esse cipoal de possibilidades de protelar o início de cumprimento de uma pena, inclusive no Supremo. Então, são protelatórios, sim, é para ganhar tempo. Eu acredito que o ministro relator Alexandre de Moraes vai fazer o óbvio, vai negar a análise desses embargos, que só vai servir para adiar em mais uma semana ou duas o cumprimento da pena. E o que a extrema-direita não quer, o que a família Bolsonaro não quer, nós já explicamos aqui para você, telespectador e ouvinte, não quer o registro histórico da passagem pelo sistema prisional de um ex-presidente condenado por tentativa de golpe de Estado, que é aquela foto que vai ficar ad infinito. Óbvio que vai ter uso político também de uma imagem do Bolsonaro segurando um número de presidiário. Agora, é um processo inevitável, a meu ver, e não faz sentido abrir-se uma exceção. Por quê? Por qual motivo? Então, ele cumpre, acredito que cumpra por um período de tempo curto, dada a situação de saúde dele. E a semelhança do caso Collor. E a semelhança do caso Collor, e aí sim ele vai para a prisão domiciliar. Você acha que vai ser igual foi feito com o Collor? Isso. Agora, Francis, do ponto de vista agora não mais técnico e jurídico, mas da imagem e político, o pessoal, o bolsonarismo não pode usar essa imagem. Até o Weingarten se manifestou na Folha de São Paulo hoje dizendo que estão humilhando o ex-presidente. Isso não pode ser usado para uma vitimização do ex-presidente? Já está sendo usado, né, Amadeu? Esse é o mesmo grupo que gosta de usar ali a alcunha de ex-presidiário para o atual presidente Lula, mas no caso de Jair Bolsonaro, eles já estão utilizando essa estratégia de vitimizar o presidente. Então, independente dessa foto que vai ser feita na entrada do sistema penitenciário, da Papudinha, possivelmente, mesmo assim, para os fiéis de Jair Bolsonaro, isso não vai impactar, a não ser nessa narrativa que será adotada de torná-lo vítima, que ele seria ali uma vítima do sistema, que já está estabelecido há décadas, e o sistema o está punindo porque ele é uma figura que combate a corrupção, que combate esses desmandos. Então vai ser utilizado sim. E Amadeu, eu acredito que ele fica no máximo uma semana lá na Papudinha e depois vai ser solto, mas não acredito que essa ordem de prisão venha ainda nessa semana. Acredito que fica para o início da semana que vem. Não, eu acho que ainda... Bom, isso aqui é achismo, né? Eu acho que ele ainda vai aceitar novos embargos declaratórios, julga, a gente ainda vai ter 2, 3 semanas. Aí sim, ele não aceita os infringentes e certifica o trânsito em julgado e depois a decretação da prisão, acho que é mês de dezembro. Mas é um achismo aqui. Fecha pra gente. Que se aproveite esse tempo, Amadeu, para fazer uma reflexão. O presidente poderia ter evitado essa prisão, bastava ter aceitado o resultado da eleição de 2022, poderia ter assumido um papel ali de uma oposição responsável para com o novo governo, poderia ter se posicionado contra os acampamentos nos quartéis e aos atos de vandalismo no 8 de janeiro, enfim. É de fato uma prisão que vem como consequência de atos que não foram bem calculados ou medidos. Chegou a Black Friday